Olá, inquérito policial. Qual a importância dessa etapa na apuração de um fato criminoso? Ele aponta o crime, ele aponta que ele entende se houve crime, como esse crime ocorreu e quem tem participação direta nesse crime. Pela lei, quem pode ter acesso a esse documento que reúne as diligências, investigações e até mesmo as provas do crime? Na verdade, a lei ela vem deixar claro o que era óbvio já para as autoridades policiais, que é a participação importante do advogado na investigação. Mudanças à vista. A lei que alterou o estatuto da OAB dá direito ao advogado de acompanhar o cliente durante a apuração de infrações no inquérito policial. Agora, o preso ou indiciado tem muito mais garantia na fase policial. A inovação legislativa no centro do debate. A AJUF reúne operadores do direito para trocar experiências sobre a aplicação da regra na prática. Foi muito importante e proveitoso, porque você consegue aferir de cada instituição a preocupação, o seu ponto de vista. Não perca, é agora no Justiça para Todos, que está só começando. A gente abre o programa com os fatos que marcaram a Semana da Justiça Federal. Confira. O Conselho Nacional de Justiça divulgou no portal da internet os 9 indicadores e 9 metas da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário a serem desenvolvidas pelos tribunais em 2016. Entre as metas que os tribunais devem alcançar está a de atingir 80% de satisfação dos usuários internos em relação aos serviços prestados pela área de tecnologia. A ideia é que os indicadores e metas nacionais integrem o plano estratégico de TI de cada órgão, conforme determina a Resolução 211 de 2015. Os órgãos sob jurisdição do CNJ têm até 2020 para cumprir os critérios estabelecidos por cada um. O juiz federal José Antônio Savares tomou posse no cargo de secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. O magistrado, que veio da 3ª turma recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, assume a vaga deixada pelo também juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos. A designação de um juiz federal para o cargo de secretário-geral do CJF passou a valer com a resolução número 9 de setembro de 2014 do Superior Tribunal de Justiça. Inquérito policial. Um procedimento antigo estabelecido pelo Decreto 4.824 de 1871. 145 anos depois, essa etapa importante do processo penal sofre uma significativa alteração. Agora, os advogados passam a ter acesso aos autos. Pela definição, inquérito policial é a instrução provisória, preparatória, para reunir elementos necessários, ou seja, provas, à apuração da prática de uma infração penal e de sua autoria. Toda vez que a autoridade policial toma ciência de um crime que requer uma investigação mais aprofundada, instaura-se um inquérito policial. E ele tem o objetivo é um objetivo apuratório. Ele tem o objetivo de apurar fatos, apurar provas e lá na frente fornecer indícios suficientes ao Ministério Público, que no caso é o órgão acusador, ou, se for uma ação privada, aquele que vai representar criminalmente, subsídio para que possa efetivamente haver uma denúncia. Previsto no Código de Processo Penal, ele é um instrumento formal de investigações, o conjunto de diligências realizadas por agentes e pelo próprio delegado. O inquérito policial, ele é a parte que a autoridade policial procura buscar prova técnica, ouve testemunha, chamada prova documental, prova testemunhal, ou seja, é a parte que ele investiga tudo. Mas até então, o acesso a essas informações era restrito. A autoridade policial, ela limitava muito o acesso do advogado ao inquérito policial que ele estava conduzindo. E limitava mesmo, e colocava barreiras de mil maneiras. A começar, a delegacia não pode dar cópias. Então você tem que sair para procurar tirar uma xerox de um processo. A delegacia não dá cópia. Aí você vai, seu cliente é preso à noite, você quer uma peça, ele dá cópia somente da ocorrência. As demais peças que estão no inquérito policial,
você não tem acesso. A partir de agora, com a Lei 13.245 de 2016, que alterou o artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, isso vai mudar. Agora os advogados têm mais recursos para poder cobrar da autoridade policial o acesso ao preso, o acesso ao indiciado, ao seu cliente, acesso aos autos e de uma maneira mais ampla. E veja a seguir, a AJUF promove um debate para discutir os impactos da nova regra no dia a dia das autoridades policiais e judiciais. Criou sanções a descumprimento de uma garantia fundamental do processo, do sistema procedimental penal, que é a presença do advogado. Em instantes, até já. A Lei 13.245 de 2016 alterou o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil para estabelecer o direito de o advogado acompanhar o inquérito policial durante o procedimento de apuração das infrações penais. Mas o que essa mudança representa na prática? O que pensam os operadores do direito, já que ela abre mais espaço à participação da defesa? A AJUF convidou associações de classe dos delegados federais, procuradores da República e advogados para trocar experiências e pontos de vista sobre a aplicação da nova lei. Confira. A Lei número 13.245, publicada em 12 de janeiro de 2016, altera o Estatuto da OAB para resguardar o exercício do direito de defesa nas investigações preliminares, conduzidas por delegados de polícia ou pelo Ministério Público. Com a nova lei, o advogado pode examinar os autos em qualquer instituição responsável pela investigação. A mudança é positiva, ela garante algo que já existe, mas explicitou e criou sanções a descumprimento de uma garantia fundamental do processo, do sistema procedimental penal, que é a presença do advogado nos atos e nas diligências que envolvam os investigados, fundamentalmente a oitiva do investigado na fase de inquérito. Então, evidentemente, é positiva a mudança. De positivo tudo, de negativo nada. De positivo por quê? Porque agora o preso ou indiciado tem muito mais garantia na fase policial, através de advogado que poderá acompanhar todo o procedimento, mas não apenas acompanhar, também participar desse procedimento investigativo. Na verdade, a lei ela vem deixar claro o que era óbvio já para as autoridades policiais, que é a participação importante do advogado na investigação. O direito de petição, o direito de apresentar provas, o direito de realmente participar de maneira efetiva na investigação, o direito de apresentar quesitos, inclusive no momento da sua oitiva, de sugerir alguma diligência, isso já eram situações reconhecidas pelas autoridades policiais da Polícia Federal e difundidas na doutrina do corpo acadêmico da associação nossa. Então, na verdade, não há essa visão. A gente não interpreta dessa forma, a gente enxerga com bons olhos essa alteração, porque ela vem a legitimar o trabalho policial e reforçar, inclusive, os elementos de prova colhidos. A lei veio, na verdade, para assim, reforçar uma questão que é cultural, que é importante e essencial para o bom funcionamento do sistema judiciário, a presença do advogado, inclusive na fase de inquérito. Acontece que essa mudança ela vem no estatuto do advogado, como uma prerrogativa do advogado, não modificando a essência do Código do Processo e a estrutura do inquérito policial. Então aí nós nos deparamos com essa situação. Então sim, o foco é só o cliente
né, o advogado enquanto prerrogativa, porque a lei fala nesse sentido, ou nós vamos mudar toda a estrutura do inquérito? Me parece que essa é a grande preocupação. A lei trouxe algumas alterações, uma adequação à realidade, porque as investigações não são só da autoridade policial. Me parece que essa foi uma grande, né, adequação da lei, né? E, infelizmente, embora eu entenda e verifico que é exceção, ainda existem situações em que, de fato, o advogado é tolhido do acesso à prova, à produção de inquérito. Então a lei vem com esse reforço, ela vem tornar obrigatório e deixar isso muito claro, que esse advogado tem direito, né, a verificar o inquérito, a peticionar no inquérito. Quanto a isso, me parece que assim, né, há uma uniformidade de compreensão e entendimento. Ninguém quer que uma pessoa não tenha direito de se defender. Nós entendemos que há momentos apropriados para que isso aconteça, para que não prejudique a investigação criminal. Então, diligências em andamento, ou seja, aquelas que não estão concluídas, que o conhecimento da existência da própria diligência poderia comprometer o seu resultado, essa diligência ela não é dada a conhecimento à defesa, conforme o Supremo Tribunal Federal sumulou algum tempo atrás. Ou seja, então essa legislação ela vem consolidar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que valoriza, fortalece a investigação criminal com a presença da defesa, mas não compromete as investigações policiais. A mudança garante a presença do advogado no dia do interrogatório ou depoimento do cliente. Caso isso não ocorra, o interrogatório poderá ser anulado. O debate não necessariamente é para uma conclusão, mas para que sejam apresentadas as impressões iniciais. Eu acho que a primeira impressão ela foi bastante consolidada, todos foram de acordo com a participação importante e essencial do advogado no inquérito, e principalmente já de encontro àquela visão reducionista do inquérito, ou seja, isso para mim já é elevando a importância desse procedimento. E eu creio que a gente sai sim com a resposta, a gente se antecipar no sentido, digamos, né, uma hipótese, de sempre colocar numa intimação, realçando esse direito, né? Colocar ali na nota de ciência de garantias, de repente, algum elemento a mais. Isso pode ser já uma primeira medida a ser sugerida, obviamente, à DPF, à instituição, porque aqui nós falamos pela associação e não pela Polícia Federal em si. O debate demonstrou que não há uma consolidação do entendimento, de que há pensamentos que o advogado, que o preso tem o direito subjetivo à presença do advogado, se assim ele quiser. Se ele invocar esse direito, o Estado tem que garantir a presença de um advogado. E se esse entendimento se consolidar pela doutrina e pela jurisprudência, a lei determina que há a nulidade dos atos em razão da ofensa ao direito subjetivo. Ou seja, pode acontecer sim, se esse for o entendimento. Não há uma consolidação de que é um direito subjetivo do preso estar acompanhado do advogado. Mas se for nesse sentido, e há a possibilidade sim, conforme a gente viu no debate, que caminhe nesse sentido, o Estado vai ter que garantir uma estrutura da Defensoria Pública ou da Advocacia, da OAB, para que quando ocorrer a prisão e o preso não estiver assistido por um advogado, que o Estado garanta a presença de um defensor para o interrogatório do preso. E no próximo bloco continua o debate sobre a inovação legislativa na etapa do inquérito policial. Se a pessoa disser eu preciso ser acompanhado por advogado e não tenho condições de pagar, vai ter que ter a defensoria. Já está na nossa Constituição, nós temos que aprofundar ainda mais isso agora. É daqui a pouco. Até já. Uma presença mais efetiva do advogado nas etapas de apuração dos crimes. Mudança considerada importante para o profissional, que tem como principal tarefa livrar o investigado de uma acusação. E por isso mesmo é preciso discutir o alcance na prática dessa nova lei. Acompanhe os debates.
A mesa foi composta por representantes da Polícia Federal, Ministério Público e advogados. O que se espera é reunir a opinião de todos os atores envolvidos nesse processo para avançar na aplicação da nova lei. Na verdade, a alteração legislativa, ela espelha a súmula vinculante, que ressalva que diligências não encerradas, elas não necessariamente precisam ser dadas conhecimento ao advogado. Então, com certeza, com critério ali técnico, jurídico, na condução do procedimento investigativo, o delegado ele vai, então, ter o equilíbrio de realmente oportunizar ali o acesso ou não das diligências em andamento. Então, não vejo também, de maneira alguma, esse problema. Todos respondem pelos seus atos. Se um advogado, evidentemente, cometer um deslize, ele será punido, assim como também o juiz, como também o membro do Ministério Público, toda e qualquer pessoa que comete um deslize no exercício da sua função responde por esse deslize. O advogado não é diferente. Como ele vai ter conhecimento daquelas diligências já concluídas, o risco de comprometer a investigação ele é muito pequeno, para não dizer nenhum, e na verdade, ao participar da investigação, o advogado pode trazer elementos que vão permitir que a investigação avance e que ela conclua se o crime aconteceu, se aquela pessoa é a responsável, se outra pessoa eventualmente pode ser a responsável. Então isso valoriza e fortalece a investigação. Este advogado lembra que a lei veio de forma positiva e que a grande preocupação é a nova regra na prática. Obviamente que se houver alguma dúvida, e certamente vai haver, né, quem tem que dirimir isto é o judiciário. E obviamente que no nosso país quem dá a palavra final é o Supremo, né? Algumas questões, se não envolver matéria de natureza constitucional e não for de natureza penal, a palavra final é do STJ. Mas essas questões certamente vão desaguar no Supremo. E o Supremo é que vai dizer, finalmente, como é que deve ser esse procedimento, porque não é raro que a gente tenha decisões de tribunais completamente diferentes, as decisões, né? Então, tribunais diferentes dando decisões diferentes em relação a um mesmo caso, em relação a um mesmo tema. O que nós temos que ter é uma estrutura muito boa para se investigar, que as delegacias tenham a sua capacidade, estrutura e de pessoal para levar a investigação de uma forma muito rápida e que todo o sistema judiciário e do Ministério Público seja preparado para que se conduza a investigação de forma ágil e que o processo conclua também num tempo razoável, que é um direito de todos nós, temos a garantia da aplicação da justiça em tempo razoável. O que entendemos é que não há uma obrigatoriedade, ou seja, da presença, porque se assim fosse entendido, a pessoa ela poderia ser tolhida de falar o que ela quer falar, né? Ou seja, de exercer sua autodefesa, somente porque um advogado não se encontra lá. O que há na lei é o dever de o delegado oportunizar que isto ocorra e não oferecer qualquer embaraço à participação de advogado. Então, parece uma interpretação próxima, mas há um abismo entre elas. E, na verdade, o que se garante é uma prerrogativa do advogado e, com certeza, ela, como antes já, ela vai ser mantida. O presidente da ADPF, Associação dos Delegados da Polícia Federal, disse que vê a lei com bons olhos, mas questionou alguns pontos em relação às prisões em flagrante. Quando é apresentado o preso, são diligências em andamento, então a autoridade pode limitar a presença do advogado nas diligências em andamento e no momento do interrogatório do preso, é um direito subjetivo deles fazer acompanhar do advogado, então o Estado tem que se estruturar para garantir no interrogatório a presença do advogado para que a defesa técnica possa agir e permitir, inclusive, para o delegado que faça a sua convicção pela ratificação da prisão ou não, baseado nos elementos constitutivos do flagrante. Para este delegado, a nova lei é bem-vinda, já que reforça a importância do advogado na administração da justiça, conforme estabelece a própria Constituição Federal. Segundo ele, o fundamental é que qualquer cliente tenha acesso a um advogado, seja ele pobre ou rico. As pessoas que têm uma condição financeira, uma melhor condição financeira, com certeza elas não terão qualquer problema. Mas e aqueles que não possuem? Então, acho que cabe, as responsabilidades elas devem ter uma sintonia, ou seja, devem caber a quem realmente tiver essa atribuição. Então, cabe à Defensoria Pública e à OAB se dotarem de meios para que isto ocorra principalmente no auto de prisão em flagrante. Que contrata e tem poder aquisitivo,
me parece que a questão é fácil de resolver. O problema é exatamente o pobre, a pessoa desprovida de qualquer recurso. O colega ali colocou a questão dos estrangeiros, né? E aí nós temos um problema, porque se entendermos que a lei, então, impõe a obrigatoriedade da presença desse profissional já na parte do inquérito, nós vamos ter que achar uma solução para isso, né? E, assim, pelo que conheço, me parece que assim, a Defensoria não tem condições de atuar, né, nessa demanda e atender essa questão. Nós temos aí a questão dos estados, nós temos a interiorização da justiça, que não vamos conseguir atender, né, de forma adequada. Então, até questionei o pessoal da Ordem, se a Ordem então vai colocar um plantão, né, porque acho que essa é a questão que demanda aí a maior preocupação. E me parece que essa pessoa que merece a maior assistência, até porque, via de regra, quem tem poder tem até condições de fazer a sua própria defesa. Sim. Então, acho que essa é a maior preocupação que a gente tem que ter com relação a essa inovação legislativa. Aí é a obrigação do Estado, não só nesse aspecto, né, mas em todo procedimento em que a pessoa não pode contratar um advogado, o Estado tem a obrigação de oferecê-lo, né? Hoje a Defensoria Pública está muito bem aparelhada, né? Mas, obviamente, que se ainda não for o suficiente, o Estado tem que tomar providências para dar esse suporte àquele que não pode pagar um advogado. O que é importante na lei é que tanto o rico quanto o pobre têm o direito agora assegurado de participação na fase investigatória. A questão do acesso a um advogado, a uma defesa, vai ter que ser enfrentada pelo Estado de maneira mais ampla ainda do que já é hoje. Então, se a lei veio, e hoje houve consenso de todos que estavam aqui discutindo, para fortalecer a participação do advogado, que é uma participação essencial na proteção de direitos, é uma participação essencial na robustez da prova, nós discutimos aqui os termos que isso vai acontecer, houve um virtual consenso. É evidente que isso tem que atingir a todos que, por acaso, tenham um problema qualquer e serão atingidos no processo de persecução criminal. Então vai ter que haver um esforço da própria OAB, um esforço do Ministério Público, da Justiça e da Polícia para provocar as defensorias públicas e os estados, leia-se a União, no caso da Defensoria Pública da União, e as unidades federadas a constituírem suficientemente as suas defensorias para garantir, se a pessoa disser eu preciso ser acompanhado por advogado e não tenho condições de pagar, vai ter que ter a defensoria. Já está na nossa Constituição, nós temos que aprofundar ainda mais isso agora. Será que a Defensoria Pública está preparada para atender aqueles que não podem pagar um advogado? Do encontro fica a certeza de que pode haver uma parceria entre todos os envolvidos para que a lei realmente funcione. Com o decorrer do tempo, o andar disso é que vai gerar essa acomodação, esse ajuste. Isso é natural. Mas isso que é fundamental é que é algo que visa ao aperfeiçoamento das nossas instituições do Estado Democrático de Direito. Eu acho que foi muito positivo, porque assim, a gente precisa, em outras áreas também, construir a partir das instituições, né? Penso que a gente defende, né, a cidadania como um todo, né, o Estado de Direito, o interesse institucional, que acho que é mais importante. Não é nem o ponto de vista de A, B ou C, mas essa participação dos atores do sistema de persecução penal, né, então os delegados de polícia, Ministério Público, a OAB, eu acho que assim foi muito importante e proveitoso, porque você consegue, né, aferir de cada instituição a preocupação, o seu ponto de vista. Eu acho que é muito produtivo isso, é importante. A iniciativa da JUP é louvável e que não seja um primeiro evento. Se você colocar na mesma mesa todos aqueles atores que participam de uma situação como essa, é um debate rico. E para nós, delegados, é importante para a gente se antecipar e conhecer ali o posicionamento, inclusive dos magistrados, da OAB, da Procuradoria da República, para evitar a alegação futura de uma nulidade e acabar ali prejudicando o esforço investigativo que demanda custos do Estado. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.